pessoal. Praticamente todo mundo já ouviu falar do trabalho do Daniel Kahneman, prêmio Nobel de Economia, e ele, sendo um psicólogo, ele descobriu pela pesquisa estatística dele que a gente toma decisões baseado em duas dimensões. Uma dimensão mais emergencial, que é o que ele considerou o modo rápido, e um jeito de tomar decisões mais lento, mais analisado, com mais reflexão, com mais raciocínio, que é um segundo modo. Então a gente pode facilmente, ainda mais que a gente vem de uma base de neurociência, entender que existe uma correlação entre os modos dos hemisférios cerebrais, conhecidos classicamente como o lado esquerdo do cérebro, aqui representado como uma lesma, e o lado direito do cérebro como o lado rápido. Digamos que a gente tem que tomar decisões imediatas, rápidas, impressivas e precisas. Não é porque elas são impressivas, quer dizer, lidando com impressões, que elas deixam de ser certeiras, eficientes, né? E essas decisões eficientes, para escapar de um perigo, para decidir se vai por aqui, se vai por ali, decidir se para ou continua em uma situação rápida, às vezes a gente não tem tempo de ficar fazendo grandes análises a respeito da realidade que está em volta. Digamos, profissionais que lidam com emergência numa guerra, bombeiros, policiais, cirurgiões, não tem que tem problema pela frente, e às vezes tu tá negociando com alguém, tem um problema pela frente, tu não vai revisar a literatura e não vai fazer uma consulta a não sei quem para resolver uma situação que precisa ser resolvida em segundos, né? Às vezes até menos que segundos. E isso, o nosso hemisfério direito está bastante bem habilitado, isso está bem provado pelos estudos de Sperry e Gazzaniga, que são dois pesquisadores clássicos que estudaram quando a gente vive o corpo caloso, por razões de limitar, espalhar convulsões nos pacientes epiléticos. Isso foi necessário uma época, e ainda é uma medida cirúrgica para evitar que a pessoa entre em colapso por convulsão. Então se descobriu que o lado direito, que é aqui em cima, lida com um processamento mais analógico, mas por analogias, e o lado esquerdo por um processamento mais digital, mais analítico, mais devagar, mais raciocínio hipotético, dedutivo, faz uma hipótese, procura testar essa hipótese, procura comparar com outras hipóteses para ver qual é a mais fidedigna. Isso leva tempo, né? Enquanto que o lado direito, o lado rápido, você tem uma impressão e precisa de uma expressão imediata de resposta àquela impressão. Por exemplo, na comunicação do dia a dia, a gente usa ambas as formas de processamento psiconeurológico da informação. Você cumprimenta uma pessoa: olá, como vai? Tudo bem, tudo bem. Você tem uma impressão, por essa pequena troca de cumprimentos, do estado da pessoa. Essas perguntas, elas não são apenas por uma análise de conteúdo, né? Se uma pessoa tirasse o processamento impressivo, expressivo, que é rápido,
do lado direito do cérebro, num comprimento do dia a dia, aí ficaria sem sentido, nonsense, a gente perguntar para uma pessoa sabendo que ela vai dizer tudo bem, você não vai perguntar, oi, como é que tu tá? E a pessoa dizer, tô bem, em geral, né? E tu diz assim, você tá bem? E a pessoa diz, não. Você se surpreenderia. Não é um cumprimento muito usual. Ou ela diz, eu estou bem, mas diz com uma expressão que ela não está bem. E aí você, fazendo uma leitura, uma análise impressiva dos indicadores corporais, faciais, oculares, tonais de voz, você tem uma impressão, chega e diz para a pessoa, fulano, fulana, eu estou com a impressão que você não está tão bem assim, como você está dizendo. E aí a pessoa ativa o lado esquerdo do cérebro e começa a tecer um exame das impressões que tem do lado direito. Quer dizer, os dois lados são necessários. Em uma terapia, por exemplo, a gente começa a conversar com uma pessoa e essa pessoa traz situações de vida que são examinadas, analisadas, construídas através desse exame, hipóteses. Essas hipóteses são testadas no meio interno. Como é que é testar uma hipótese no meio interno? Eu imagino como seria a minha vida se X não tivesse acontecido. O X é uma impressão, é uma representação interna. Eu examino X, considero X em relação a um estado mental Y ou Z e examino o que seria o meu percurso, a minha jornada de vida, o início, o meio, o fim, os resultados e os efeitos. E para isso eu estou usando o jeito devagar, o jeito analítico, o jeito digital. O que em suma a gente está falando de tudo isso? Que não dá para separar o processamento digital, analítico, crítico, reflexivo do processamento analógico, impressivo, senso-perceptivo, de captar e expressar informações. Isso faz toda a diferença. Uma maneira mais expandida de fazer isso aí é usando essa figura aqui. Isso. Essa figura aqui, que é o do cérebro trino de MacLean, onde tem uma hierarquia, onde o sistema neocortical, que está na fronte da pessoa, na parte, na testa das pessoas, está indicado ali na figura, que esse sistema neocortical aqui, ele tem que ver com o máximo de análise e crítica das situações que são capturadas pelo nível intermediário, que é o nível das estruturas emocionais, sistema límbico e o único cerebral, sistemas parecidos com a organização impressiva. Nota que abaixo disso tem a medula. MacLean, que propôs o cérebro trino, ele chama de cérebro reptiliano ou dimensão reptiliana da nossa consciência. E é um método, um modo bem primitivo. Vocês notam aqui que no modo hemisfério direito e esquerdo nós temos uma divisão digital analógica entre os dois hemisférios, no sentido mais horizontal, e aqui a gente está vendo no sentido mais transversal, de cima para baixo, de baixo para cima, uma divisão funcional, onde tem o córtex cerebral
neocórtex, que é mais intelectual, é mais devagar, as emoções, que são intermediárias, que precisam ser intercambiadas com a maneira como elas vêm através do nosso corpo, através das sensopercepções, né? E são capturadas, enquadradas como tais, como emoções, e, e analisadas, padronizadas, classificadas, constituídas como padrões que podem ser estudados ativamente pelo modo lógico-racional. Então, esses modos lógico-racionais, eles não estão só entre os hemisférios, também na parte vertical, nas hierarquias, das partes superiores até as partes inferiores do nosso hemisfério. Sendo assim, não há uma espécie de localização particular estrita dentro do processamento mais analítico, mais hipotético-dedutivo e o processamento mais impressivo. Os dois se complementam de diferentes formas. O que equivale a dizer, ok, a gente pode usar várias metáforas para entender o funcionamento cerebral, mas sempre quando a gente está pescando a consciência dentro do cérebro, a gente não vai encontrar a mente dentro do cérebro, porque o que a gente capturar nesse oceano de informações neurocientíficas, neuroanatômicas, inspiram a gente a perceber funções, e essas funções só podem ser percebidas através de representações mentais. Quer dizer, uma função cerebral, ela é uma criação do espírito humano, por assim dizer, e não um ato de captura de um objeto físico dentro do cérebro. Esse é o paradoxo do estudo das neurociências. Nós estudamos estruturas anatômicas para nos inspirar a compreender funções, e essas funções, elas não estão depositadas dentro do cérebro, e sim na representação que nós fazemos da realidade. Não devemos, então, confundir a representação da realidade, que é um mapa, com a realidade. Não devemos confundir a representação do cérebro com o cérebro. Um abraço.